Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Tava aqui fazendo um pão e lembrei, por que não fazer um videozinho, né? Pra mim postar lá no meu canal, né? Aí, ó, já tô na metade já do pão. E vou gravar esse videozinho pequenininho pra vocês. Assim como se diz, não é que eu não tenho o que fazer, é isso, não é isso. Porque ali tem pão de forma, sabe? Mas sabe quando assim, você gosta assim de fazer pão? Pão, bolo. Eu tô numa vibe de pão, bolo, sabe? E eu me distraio, acabo me distraindo fazendo essas coisas, entendeu? Aí eu macei esse pãozinho aqui, ó. Eu tô sovando ele aqui no balcão da minha pia, que vocês sabem que a minha pia é bem pequena, né? Essa parte aqui da minha pia, vou mostrar pra vocês. Essa parte aqui da minha pia, o balcão aqui já é o meu cooktop, e ali já é aonde que eu coloco as louças que eu lavo, entendeu? Gente, não repara que eu não consigo virar a câmera, eu tô leiga, muito leiga ainda. Aí eu falei, tava conversando com a minha irmã e falei pra ela assim: peraí, gente, peraí, que pão você tem que dar uma surra nele pra ele aprender. Pra ele aprender a crescer direito. Você tem que aprender a dar uma surra no pão pra ele aprender a crescer direito. Entendeu? Não repara a feição fraca aqui, não. Porque hoje eu só levantei, escovei os dentes, tomei um café e tô de pijama. Adoro ficar de pijama dentro de casa. Entendeu? E tô sozinha, sabe? Lulu hoje não tá aqui, Lulu tava aqui ontem. Aí eu tô aqui, né, fazendo esse pão com muito amor e carinho, sabe? E tem que bater pra ele crescer obediente. Ai, tem muita gente que fala assim pra mim: Rita, como você fez pão? Fiz a olho. Cheguei aqui na bacia, coloquei um ovo. Às vezes eu coloco dois. Como eu ia fazer pequenininho, eu coloquei só um. Um ovo. Coloquei um pacotinho de fermento, né? Aquele fermento lá que fermento. Deixa eu pegar aqui, vou mostrar pra vocês. Esse, ó. Hoje eu tô usando do Dona Benta. Mas eu, o Dr. Oetker, assim, eu uso o que eu tiver, entendeu? Dr. Oetker, tem um outro lá que eu esqueço o nome, Fleshman, né? Fleshman. E pra mim todos são bons, sabe? Aí eu fiz aqui meu pãozinho e vou deixar ele descansar, né? Que apanhou bastante, ele apanhou bastante, agora ele vai meditar o que é que ele fez de errado, que ele apanhou tanto, para ele poder crescer inteligente. Não ligue, eu não sou doida, nem piruleixo, nem suruco. Eu sou a Rita, gosto de rir. Embora as dificuldades, a gente tem que rir. Mediante as situações, independente, nós temos que estar rindo. Sabe por quê? Porque o inimigo quer ver nós assim, ó, cara baixa, cabeça baixo e sem direção. Mas o Senhor é nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele nos ensina. Peraí que eu vou tampar meu pão, gente. Ele nos ensina a lidar, né, com as coisas que hoje em dia tá difícil, né? Não tá fácil hoje em dia. Ó, que bonitinho, ó. Aí eu vou botar ali no lugarzinho dele. Botei ali, sabe? E agora eu vou limpar, né, gente? A bagunça. Aí eu vou estar mostrando pra vocês. E
Sobrou isso aqui ainda do trigo, ó. Eu, na verdade, tava fazendo um bolo de fubá cremoso. Só que eu quebrei os ovos no liquidificador. Quebrei os ovos no liquidificador, coloquei o queijo ralado. E aí, quando eu fui procurar o açúcar, eu só tinha 6 colheres de açúcar. Meu marido falou, saiu hoje, falou, amor, vou trazer o açúcar quando eu vier embora. Aí falei, eu vou resolver. Falei, já sei, eu vou fazer um pão, porque tava afim de fazer alguma coisa, sabe? Pra não ficar nessa mesmice da vida da gente, sabe? Tá engordando? Tá engordando. Vou fazer regime? Sim. Tô precisando urgente fazer regime. Aí, gente, como eu tava dizendo pra você, o inimigo, ele quer ver a gente de cabeça baixa. E até sem direção, às vezes, né? Sem um oriente, assim, pra gente fixar os nossos olhos. Porque a Bíblia fala que olhai somente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, né? E às vezes o inimigo tenta nos desviar a nossa visão para outras coisas, para que nós ficamos tristes, para que nós viemos ver muitos problemas e poucos benefícios, coisas boas, né? E gratidão é uma coisa muito importante na vida do cristão, não só do cristão, né? Gratidão, ele é muito importante na vida de todos. Abri o olho, acordei cedo. Gratidão, porque eu abri o olho e acordei cedo, de manhã. Tô viva. E os meus estão bem. Embora às vezes a gente tenha saudade daqueles que se foram, né? Não é fácil, tem dia que bate aquela saudade, né? Mas assim, a gente tem que superar, né? Ter saudade é normal, mas não ficar embaixo de jugo, né? Jugo pesado, né? Então, eu gosto de me distrair assim, fazendo pão, bolo. Às vezes eu falo pro Sérgio, amor, nem era pra mim fazer essas coisas pra nós dois, nós precisamos emagrecer. Porque quem sabe, conhece o Sérgio, a situação do Sérgio, sobre as enfermidades que ele tem, das cirurgias, que já está na 11ª cirurgia, ele não fez ainda. E eu vou postar lá no Instagram de novo a barriga dele para as pessoas verem. Vai no meu Instagram e veja lá a situação da barriga do meu esposo que tá. E ele foi ao médico, tô meio aleatória, né, gente? Você viu que eu saí de um assunto, entrei no outro, mas tudo bem. É assim mesmo. Quando eu aprender, eu vou saber definir tudo. E tem um mosquito aqui querendo me tirar o foco. Sai! Então, o Sérgio, ele foi na consulta em São Paulo, né? Que desde o ano passado ele tá indo em Araras, a gente tava indo em Araras pra ver assim a situação dele, né? Foi feito tomografia, foi feito vários exames. E a conclusão que Araras chegou que o Sérgio tinha que fazer outra cirurgia. E foi feito os exames pré-operatório, passou com o cardiologista, mas só até aí ele foi em Araras, porque não tem, os médicos por aqui não tem condições de colocar a mão no Sérgio mais. É só esse médico, o Dr. Maurice, que é de São Paulo, que tem a capacidade, que ele, além de ser médico, ele é um professor. Então, ele faz as cirurgias do Sérgio, mas o Sérgio foi lá numa consulta com ele, em São Paulo, na capital, né? Que, pra quem não conhece pessoas de fora que não sabem onde que eu moro em Rio Claro, interior de São Paulo, né? E o Sérgio faz as cirurgias lá no
nesse hospital, como é que chama? Esqueci o nome do hospital, gente. Já fui milhões de vezes lá e esqueci, passou da mente. Então, aí o Sérgio foi, né, passou na consulta, e as consultas são pagas, são particulares. O internação do Sérgio, o médico interna ele pelo SUS, para internar para fazer as cirurgias. Porém, dessa vez ele foi lá fazer passar pela consulta e levar os resultados dos exames. O doutor Muricy não está mais no SUS, infelizmente. Infelizmente. Aí ele disse para o Sérgio, Sérgio, se você tiver 62 mil reais, eu faço a cirurgia em você. Ele me dá uma angústia em mim, sabe? 62 mil, misericórdia, né? 62 mil, tem gente que vai falar assim, não é dinheiro, isso não é dinheiro nada, não é nada. Realmente, 62 mil, né? Mas para quem não tem, né? É dinheiro, né? E aí ele falou pro Sérgio, né? Aí ele falou pro Sérgio assim que ele tava fora do SUS e as condições que ele tinha de fazer a cirurgia do Sérgio era o seguinte: ele tá com um projeto de dar uma aula, que ele é top, o cara, médico, pra quem conhece, sabe quem é, muito bom, Dr. Muricy. E ele falou que desse dinheiro, né, que ele não tava mais no SUS, né, e que teria que ser feito, mas que o Sérgio ficasse no radar dele, por conta de que ele estava fazendo um projeto lá, ia sair um projeto, para ele dar aula para os residentes, acho que é isso, não tenho certeza absoluta, mas acho que é mais ou menos isso. E o Sérgio ia ser colocado, porque ia ser tudo particular, tudo, mas o Sérgio não ia pagar nada. Não ia não vai, porque eu creio que ainda, se for preciso, ele vai colocar o Sérgio, né, nesse programa dele, né? Então ele mandou o Sérgio ficar assim, esperto, que quando saísse esse programa, que as empresas vai estar patrocinando, né? E, enfim, o Sérgio sabe dizer exatamente como é. Eu sou leiga, sabe? Enfim, aí eu tava... ele falou para o Sérgio, falou assim, fica no meu radar, que a qualquer momento eu mando um WhatsApp para você, uma ligação, e mando você vir para São Paulo para fazer a cirurgia dessa forma, como eu disse para vocês, pelo um programa que ele tem de estar dando aula aos estagiários, mas o Sérgio não vai ser uma cobaia, tipo, porque o Dr. Muricy é um profissional. Ele vai, lógico, vai usar o Sérgio, fazendo a cirurgia do Sérgio para estar mostrando ali, né? E então a gente tá assim no aguardo, sabe? Eu imaginei que eu ia começar esse ano aqui de 2026 com o Sérgio feito cirurgia logo nos primeiros meses, né? Mas já estamos terminando fevereiro e nada. Mas tá tudo nas mãos de Deus. Eu pedi a Deus, gente. Eu vou ser sincera para vocês. Tem 6 anos que eu estou nessa situação, que nós estamos nessa situação, né? Meu esposo passando por isso, 6 anos certinho. E muitos anos, né? E que eu saiba, o único ano que o Sérgio não fez uma cirurgia foi no ano de 2023. Foi o único ano que ele não fez cirurgia. Aí você pergunta assim, mas Rita, como que ele atingiu 11 cirurgias se só tem 6 anos? Ele não fez só uma cirurgia por ano, no caso, né? Teve ano que ele fez 3 cirurgias, teve ano que ele fez 2, teve ano que ele fez 1, e assim por diante. E em 2023 o Sérgio não fez nenhuma cirurgia. Aí 2024 ele já fez, 2025 ele fez. E aí entrar em 2026 fazendo cirurgia. Só que deu esse problema aí, né? O doutor não é mais do SUS. E infelizmente o SUS de Rio Claro
tá muito deixando a desejar, sabe? Muito mesmo. Muitos aqui que é de Rio Claro vai me compreender, vai me entender, que não tá fácil o SUS de Rio Claro, a saúde de Rio Claro, né? Mas, assim, a gente tá na mão de Deus, né? A gente tá na mão de Deus. E quando entrou o ano, eu falei pra Deus, falei, Senhor, eu não gostaria, não tô querendo que o Sérgio passe em cirurgia. Aí foi quando aconteceu isso, que o doutor falou que não tava mais no SUS. E se por um acaso o Sérgio quisesse fazer a cirurgia, seria R$ 62.000. Bastante grana, né? Ou então o Sérgio esperar esse programa que ele vai fazer, né? Para o Sérgio ficar no radar, para na hora que ele mandar a mensagem pro Sérgio, o Sérgio descer para São Paulo. Enfim, nós estamos no aguardo, gente. E eu abri um canal, para quem não sabe ainda, eu abri um canal no YouTube e eu gostaria muito que, assim, você assistindo esse vídeo meu, por favor, por gentileza, comece e termine assistindo esse vídeo meu e, se possível for, se inscreva. É possível, né, gente? Se inscrever não vai pagar nada. Aí você dá o seu like e faça um comentário. Faça um comentário, tipo assim, pão, que é o vídeo hoje que eu tava fazendo pão, né? Ou, tipo, cirurgia, né? Pra mim saber que você comentou, né? E pra que eu possa crescer aqui, gente. Porque todo começo é difícil. Tem minhas amigas que começaram, elas falam que é difícil, não é fácil. Tem uma amiga minha mesmo, a Vanessa Cristina, ela falou, Rita, se você morasse perto de mim, eu te dava uma orientação em relação a trabalhar no YouTube. Mas a gente mora muito longe. Eu moro no Paraná e eu moro aqui, em Rio Claro. Mas Deus vai me dar graça que eu vou... Vai ter aquelas pessoas que vão criticar, né? Ai, para com isso. Ai, vocês entendem, né, pô? Que a gente não consegue agradar ninguém, né? Sim, entre aspas. Algumas pessoas a gente consegue agradar, sim. Mas nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, por que eu vou achar que eu vou agradar a todos, né? Então, o que eu peço aqui é o seguinte. Me ajuda a engajar, assim, nessa plataforma do YouTube, que eu possa abrir a mente, saber editar um vídeo, saber ter uma dicção boa, uma oratória boa, para mim tá passando, né, para as pessoas e as pessoas venham a gostar. E também vem sentir no coração de me ajudar, dando o seu like, comentando, esparramando o vídeo, né? Esparramando é a mesma coisa de que compartilhar o vídeo. E o mais importante, se inscrever. É muito importante isso pra mim, gente. Pra minha família, pra mim e pro meu esposo no momento. Por favor, eu peço pra você, por favor, se inscreva, comenta, dá seu like. Se você não quiser assistir o vídeo, deixa ele rodando lá e vai fazer suas coisas. Mas me ajude. Isso é um pedido de uma esposa que já está há 6 anos numa situação difícil com o esposo. Eu não vou chorar. Não vou chorar porque Deus está comigo. E também não posso colocar aqui no vídeo a foto do meu esposo. Mas no Instagram eu posso. Então quem quiser ir lá ver a situação que está a barriga do meu esposo, eu vou estar postando a foto dele lá no meu Instagram. Tá bom? Então, assim, Deus abençoe a todos. Que vocês tenham um restante de dia maravilhoso. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês, a família de vocês, os seus filhos, proteger, livrar. Se você estiver triste, você venha se alegrar. Porque a palavra de Deus diz assim, que quando a tristeza, quando o espírito se alegra, até a tristeza salta de alegria. Olha que legal. Olha que legal.
Só procurar no Google lá, que eu não sei onde te dizer pra você, aonde está escrito, que eu não vou saber dizer agora pra você. Mas procura no Google lá, sobre essa frase que tem na Bíblia. É muito importante isso, sabe? E eu penso, dê o seu like, se inscreva, compartilha, ou seja, esparrama o vídeo e faça o seu comentáriozinho lá, pequenininho, põe os coraçãozinhos lá, alguma coisa, pra Rita. E Deus abençoe vocês, de coração. Tchau!